Olá, estamos no ar com o programa Impressões, que hoje vai falar sobre mobilidade urbana, um problema muito pertinente na cidade, e para isso nós estamos com convidados ilustres, nosso vereador Bruno Souza e também o professor de Economia do Instituto Federal de Goiás e doutor de Transporte pela UNB, Adriano Paranaíba. Queria agradecer a presença de vocês e já começar falando sobre esse assunto que a cidade inteira discute, quando chove a cidade para, né, vereador? Mas que também foi discutido em reunião ampliada recentemente, a pedido inclusive de você, vereador. É um problema, existem soluções, os estudos mostram que há saída, professor. Como é que funciona? Baseado nos seus estudos, o que seria a solução mais emergencial aqui para a cidade? É importante a gente entender que a solução ela é muito particular. Ela precisa atender às vicissitudes da cidade. Então não existe uma fórmula, uma solução perfeita para resolver o problema da cidade. É por isso que dentro da nossa perspectiva sobre transporte, a gente tem cada vez voltar mais para uma análise dos indivíduos, das pessoas, dos bairros, porque pensar numa solução única para a cidade toda, você vai trazendo uma série de externalidades, de problemas. Então, é importante pensar numa combinação de uso de modais, pensar na configuração do solo, configuração do uso do solo, a configuração da construção de novas vias, e tudo isso tem que estar dentro do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, que é o grande documento para você elencar todos esses fatores, porque aí transpassa a questão de mobilidade, também vai pensar em saneamento, vai pensar em tudo, porque todas essas infraestruturas que a prefeitura tem que fazer na cidade, uma interdepende da outra. Então, é importante que se haja um estudo complexo, completo, e a prefeitura faz isso quando faz a elaboração do seu plano diretor. Vereador, já com o seu conhecimento na questão e tudo mais, inclusive o senhor como solicitante dessa reunião ampliada, né, houveram recentemente também alguns estudos similares ao que o professor está mencionando, inclusive o Plamus discutiu muito a questão, né, um estudo feito por todo o estado, mas que pegou muito a região da Grande Florianópolis, né. Existe a possibilidade de incluir, baseado no estudo do professor, incluir isso para a cidade, né, esse estudo, ou há de se fazer outro estudo juntamente com o plano diretor para se adequar e para que a gente possa ver a cidade amplamente nesse sentido para a melhoria da mobilidade urbana? Na verdade, nós já temos uma ampla base de estudos e o professor é um pioneiro, é uma pessoa que está produzindo muito e sendo muito produtivo nessa área, que podem nos embasar para aquelas ações que são necessárias. Nós teremos agora uma discussão sobre o Plano Diretor de Florianópolis, que nada mais é do que a discussão do uso do solo, justamente. Então é um momento onde nós temos que entender que não adianta falarmos em plano diretor e ignorar esse tipo de estudos e teses como a que o professor nos traz, do uso do solo, do melhor uso do solo, de como o professor falou na audiência, de deixar as pessoas, fazer com que as pessoas possam viver também perto, mais perto, e não jogá-las para cada vez mais longe. Então todas essas discussões passam pelo plano diretor, que se avizinha agora da Câmara, logo será debatido, e nós temos que ter coragem para levantar esse tipo de discussão, porque muitas vezes a solução, acredito que não é um problema. Se nós estudarmos e tirarmos as ideologias de lado, as soluções estão próximas, estão claras à nossa frente. O que nós temos que fazer é ter coragem de tirar justamente as ideologias, as resistências de algumas minorias organizadas e conseguir apontar que esse é o caminho para a nossa cidade, uma cidade onde nós não tenhamos que ficar presos no trânsito, ser refém de um trânsito caótico e cada vez mais insuportável, que tira a nossa produtividade, que tira tempo útil da nossa vida, tempo que nós deveríamos estar aproveitando, estar com nossas famílias, nossos filhos, fazendo as coisas que nos agradam, e nós estamos no trânsito. Florianópolis foi pensada, a impressão que se tem, né, vereador, não sei se o senhor concorda, mas passando o professor, parece que vai se fazendo um puxadinho, um elevadinho, e as coisas hoje, muito carro e poucas pessoas com transporte coletivo, né, que sejam existe, baseado, o senhor fala que não tem uma solução, né, para todos, tem que ser estudado o solo e tudo mais, mas existe algumas alternativas emergenciais que possam desafogar um pouco esse trânsito, principalmente no centro de Florianópolis e no
nos principais bairros? Sim, é possível a gente pensar em transportes, a gente não gosta de falar de transporte público, né? É importante a gente falar transportes de usos coletivos, né? Então, e a gente tem um problema muito grande, quando a gente fala em transporte coletivo, nós pensamos só no ônibus ou no metrô, que são alternativas extremamente caras, no caso do metrô, e o ônibus é realmente muito ineficiente, porque o ônibus tem uma dificuldade de acesso a uma série de localidades e é muito caro você pôr o ônibus e do jeito que a cidade está, o ônibus vai ser mais um veículo parado no trânsito. Então vai também trazer os problemas que o carro fica parado. Então você poderia pensar, misturando a questão que nós discutimos sobre tecnologia, uso de tecnologia, existem modalidades de transporte coletivo, de microtransporte, que usa a tecnologia para você poder criar rotas alternativas, dependendo do fluxo do trânsito, e as pessoas decidirem para onde que vão, de onde que vão partir a viagem, e esse sistema se adapta à realidade de cada um naquele momento de demanda, naquele momento de tráfego, bolar as melhores rotas. Então é importante a gente superar o passado, que é esse sistema antigo de ônibus, das linhas pré-definidas, horários pré-definidos, e isso gera um custo muito alto, tanto para o operador como para a população, e você buscar alternativas que tenham um custo mais fácil, mais acessível, que seria a questão, por exemplo, de microtransportes. A cidade precisa, Florianópolis é emergente essa discussão a respeito de não virar as costas para o mar e ficar de fato, por exemplo, usar balsas para fazer transporte ali. Você tem, tecnicamente, na cidade apenas uma ponte, porque uma ponte vai, outra ponte vem. Então, eu comentei, eu acho que é um exemplo que acaba ficando, que Florianópolis parece uma ampulheta o trânsito, né? Você tem aquela densidade grande de pessoas que querem passar por um lugar pequeno, então vai demorar mesmo. Então, nós temos que criar alternativas, né? Possibilidades de financiamentos para você poder fazer novas pontes, e tudo isso é importante. Vereador, e o seu gabinete trabalha muito nesse sentido de buscar soluções. O senhor falava também na reunião ampliada desses dias que informar é o principal caminho para que se debata melhor o assunto. É isso que o gabinete está trabalhando, para que se informe cada vez mais as possibilidades da população? Com certeza. O nosso gabinete ele luta por um ordenamento jurídico que seja propício ao desenvolvimento de soluções e soluções através do empreendedorismo. E o trânsito, uma das soluções que o professor apontou, que é o microtransporte, e eu acredito que é por isso que ele não fala em transporte público, porque são transportes de meio coletivo, eles podem ser feitos e financiados através da iniciativa privada. Mas para isso, nós precisamos de um ordenamento jurídico que, na cidade que seja propício a isso, que incentive e que dê liberdade para que os empreendedores consigam fazer os seus empreendimentos, consigam fazer o seu cálculo econômico e entender que sim, é possível oferecer uma solução e obter lucratividade com ela. E só obtém lucratividade justamente porque atende a uma demanda e está ajudando as pessoas a obterem uma solução para um problema. Então, o nosso gabinete acredita muito nesse tipo de solução. Nós temos que criar um contexto onde a iniciativa privada possa aflorar e possa prover esse tipo de solução. Nós não temos por exemplo, como um péssimo ambiente jurídico, um ordenamento jurídico péssimo, ele é nocivo. Nós temos aqui um grande exemplo, que é o nosso transporte marítimo. Nós não temos transporte, nós não deixamos de ter transporte marítimo pela falta de pessoas interessadas, mas nós temos uma grande insegurança jurídica, entrave, barreiras para que as pessoas possam tentar propor as suas soluções através do empreendedorismo. E esse é o caminho realmente, né? Buscar essas iniciativas, essas parcerias para que a gente possa, então, seja no mar, seja, né, em via, seja o estudo do solo, para que a gente possa buscar essas iniciativas, professor? Seria isso? Justamente, nós temos que dar espaço para que as pessoas que têm essa criatividade, que é o empreendedor, que é aquele que, por ser uma pessoa extremamente envolvida no processo de mercado, a economia não é estática, ela tem um processo, e quem está muito mais próximo do processo no caso, o empresário. Então, ele vai conseguir trazer soluções mais rápidas para a cidade e nós temos que criar um ambiente favorável para que isso possa acontecer. Bom, a gente vai continuar falando sobre mobilidade, mas no próximo bloco a gente está falando sobre mobilidade e as possíveis iniciativas que possam aí desafogar o nosso trânsito aqui do município. A gente já volta.
Estamos de volta com o programa Impressões, que está falando sobre mobilidade urbana, mais precisamente as possíveis soluções aí para desafogar o nosso trânsito aqui de Florianópolis. E falando sobre esse assunto, nós estamos com o vereador Bruno Souza, ele que realizou inclusive uma reunião ampliada sobre esse tema, e também o professor de Economia do Instituto Federal de Goiás e doutor em Transporte pela UNB. Doutor Adriano Paranaíba. Bom, no primeiro momento a gente falou sobre possíveis ações emergenciais, né, se é que posso dizer assim, para que a gente pudesse tomar iniciativas aqui em Florianópolis. E aí a gente tocou no assunto dos microtransportes. O senhor deu uma singela explicação, mas para quem está em casa conhecer, é possível trabalhar isso aqui na realidade de Florianópolis, professor? Sim, na verdade o microtransporte ele vai surgir primeiro no transporte de cargas. Sim. Então, por exemplo, muitas cidades do mundo e muitas no Brasil, acredito que Florianópolis também, limitam uma quantidade de peso de veículo para entrar no centro da cidade. Então, veículos com mais de 5 toneladas não pode vincular. E isso acabou limitando muito o acesso das empresas de transporte de cargas. Por exemplo, Coca-Cola foi uma empresa que resolveu o problema rápido. Ela começou a usar veículos menores para poder completar o transporte. Com isso, eles descobriram um grande mercado, que eles conseguiram capilarizar de uma forma mais barata. Por exemplo, você não precisa pôr um caminhão parado no centro da cidade em fila dupla, transportando para descarregar aqueles refrigerantes. Então, você levava uma moto com a quantidade já combinada com o vendedor. Então, você tinha um volume maior capilarizado de transporte, um transporte mais descentralizado. Então, o microtransporte é o quê? É a mesma coisa, só que pensada para pessoas. Você reduz o tamanho dos veículos, você pega ônibus menores, até mesmo vans, e você faz essas rotas alternativas. Mas o interessante é vincular a tecnologia a isso. Ou seja, da mesma forma que os aplicativos de motoristas que nós temos hoje, no caso do Brasil nós temos Cabify, Uber e outros tipos de aplicativos, que você chama o motorista, você faz isso também para o micro-ônibus. Então, várias pessoas, o algoritmo ali do aplicativo vai criar uma rota que atenda muitas pessoas, e como essa rota é dinâmica, você não vai gerar trânsito, você não vai gerar tráfego, você não vai gerar congestionamento, porque ele vai olhar o fluxo da cidade como está naquele momento, adaptar as pessoas dentro da rota do que elas querem, da condição de trânsito, e aí você tem um transporte muito mais eficiente, mais rápido, descentralizado. De acordo com o gabinete também, os interesses. Isso também já foi analisado pelo seu pessoal, né, vereador? Com certeza, ainda mais porque nós temos... a nossa luta é justamente para que esse tipo de iniciativa possa chegar aqui e ser bem recepcionada pela cidade. Porque o que nós não podemos nós precisamos de soluções em mobilidade. Uma solução dessa, se chegar aqui e nós não estivermos preparados para isso, culturalmente preparados, nós trabalharmos as pessoas para entender que isso faz parte de um ambiente livre, esse tipo de solução, nós teremos provavelmente iniciativas de grupos organizados, de minorias organizadas para bloquear esse tipo de iniciativa, porque afinal é a concorrência que se instala. Então o nosso gabinete ele trabalha justamente para que esse tipo de solução possa vir e possa ter a liberdade de atuação. O que muitas vezes muitas pessoas não entendem. Isso se confunde muitas vezes com a defesa de algum interesse de alguma empresa, por exemplo. Não é isso. É a defesa de soluções, é a defesa de uma liberdade de oferecer soluções e a defesa de um ambiente concorrencial. Então, nós temos sim que absorver esse tipo de solução e saber que haverá resistência, com certeza, porque afinal hoje nós temos um monopólio do transporte coletivo aqui, e a partir da hora que nós temos soluções como essa, nós quebramos esse monopólio. Nós temos uma concorrência, nós temos outras ofertas de transporte coletivo. E nós temos que estar preparados para entender que o interesse maior a ser atendido, o interesse final a ser atendido, é o interesse difuso da população. E com relação a isso, também nós falávamos no intervalo, nos bastidores, né, professor, sobre a economia compartilhada, que também é uma alternativa. Como é que funcionaria? Bem, a economia compartilhada ela vai trabalhar dentro dessa questão de, por exemplo, mais que você tenha uma organização, são dois aspectos, de mobilidade e de uso de solo da economia compartilhada. A partir do momento que você tem um transporte onde você pode extravasar não só a questão de aplicativos de transporte, mas, por exemplo, aplicativos de carona, né? Então as pessoas começam a dar carona entre si, compartilhar o uso do carro, isso vai beneficiando muito a cidade.
e você trazer atividades econômicas para o centro da cidade, ou seja, você pegar verticalização da cidade, e você permitir vários usos de atividades. Então, no térreo dos prédios você tem comércio, você tem atividades econômicas que trazem as pessoas para elas não precisarem se deslocar tanto dentro da cidade, ela tem tudo ali muito perto. Você aquece a economia da cidade, fazendo com que as pessoas se movimentem menos. Você realmente resolve dois problemas de uma vez só. Você faz com que a atividade econômica volte para o centro das cidades. O centro das cidades hoje são muito mais locais que foram tomados por marginais, né? Você tem ali Cracolândia sendo formados no centro das cidades, que a gente precisa trazer a vida para isso. E aí essa economia compartilhada vai trazer essa solução para o centro da cidade, revitalizar o centro e diminuir a necessidade de transportes de massa que causa esse série de problemas de congestionamento. Bom, falamos aí sobre pelo menos 3 tipos, modelos, né, que poderiam ser adotados na cidade, uns que já estão em vigor, mas, primeiro de tudo, a adequação para um plano de mobilidade urbana, para que tenha esse estudo, para que veja todas as possíveis soluções a serem adequadas aqui. Seria esse o primeiro passo neste momento, assim como falamos no primeiro bloco? Na verdade, é uma necessidade de 2012, quando o Ministério das Cidades sinalizou para todas as cidades com mais de 50 mil habitantes que não temos mais que fazer planos diretores, porque o plano diretor é um objeto muito focado em questão de loteamento, em ruas, mas você realmente tem um documento que é um plano diretor de mobilidade urbana e transporte, porque não é só uma mobilidade urbana que tem na cidade, também tem um transporte de cargas, né? Então você tem que fazer tudo isso elencado. Então é uma exigência que as capitais estão devendo, Florianópolis está devendo, a minha cidade, que é a Goiânia, está devendo o seu plano diretor de mobilidade urbana. Sim. Então, e não é uma dívida para o Ministério das Cidades, é uma dívida para o cidadão que quer saber como a cidade quer crescer, como a cidade está sendo pensada, porque isso ajuda a orientar os agentes econômicos na sua ação individual de entender para onde que a cidade quer crescer e na vontade de realmente ganhar dinheiro, de fazer uma atividade econômica, trabalhar em favor da cidade para que todo mundo se veja beneficiado. Tanto os empresários, os empreendedores, o setor público e a população de forma geral. A reunião ampliada foi a primeira, mas muitas outras irão acontecer nesse sentido, até para ter mestres assim que possam nos sanar com essas ideias e trazer aí cada vez mais oportunidades de a gente poder colocar em prática o plano diretor. E talvez aí, quem sabe, sair na frente aí de Goiânia, né, já com isso tudo. É o caminho, né, vereador? Com certeza. Nós temos que... Bom, as pessoas se locomovem em decorrência do uso do solo. As pessoas se locomovem, enfim, em decorrência de aonde trabalham, aonde vivem. Se elas não podem viver perto de onde trabalham, então, logicamente, nós teremos mais locomoção, mais transporte sendo feito, e o nosso transporte não é um transporte produtivo, então nós teremos esse cenário que se está desenhado aí. Então, com certeza, o caminho passa por uma discussão séria sobre o nosso plano diretor de mobilidade urbana. E, inclusive, um dos pontos que nós teremos que abordar, por exemplo, é a limitação de gabarito, que é algo muito sensível aqui. Nós temos, sim, que aumentar o gabarito, onde for possível aumentar, onde haja essa possibilidade, justamente, e também o uso misto do uso do solo. Nós não podemos mais nos dar o privilégio de ter zonas onde as pessoas apenas moram e tenham que trabalhar a quilômetros de distância. Nós estamos dificultando a nossa própria vida agindo dessa forma. Então, são discussões que vão passar pelo plano diretor e elas são necessárias ser abordadas de forma técnica, olhando os resultados e não as intenções e as ideologias que estão por trás desse debate. Bom, tendo em vista que o plano diretor está aí, ainda não saiu do papel, é um impasse constante na cidade, né? Ainda dá para se adequar para um futuro plano diretor de mobilidade urbana e transportes? Ainda conseguimos isso nesse meio caminho, na sua gestão, por exemplo, nesse ano, para o próximo ano? Ou é uma complexidade que tem que ser vencida também, já que tem que ter esse estudo mais modificado, né? Olha, isso tudo depende de o plano diretor chegar na Câmara, porque essa é uma história que já se arrasta aí por mais de 20 anos em Florianópolis, que desde que se começou a discutir um plano diretor, a necessidade de um novo plano diretor, mas Florianópolis é refém também de um problema crônico no Brasil, que é a insegurança jurídica. Ou seja, ninguém sabe muito bem qual é o plano que vai chegar, se vai chegar, ou se quando chegar vai ter uma nova decisão que vai alterar esse plano, que vai mandar voltar o processo. Então, isso tudo vai depender desse plano chegar aqui e os vereadores
terem a liberdade de fazer um debate sério em cima dele. Professora, uma das coisas que foram levantadas nessa reunião ampliada que houve foi também essa oxigenação, né? Esses vereadores novos aí cheios de ideias, isso conta a favor da cidade, já que eles têm essa preocupação com a mobilidade, com o novo, com pensar um pouco melhor, tendo em vista tanto o problema de mobilidade, como o senhor concorda com isso? Foi mencionado na reunião, queria saber a sua opinião. Sim, achei extremamente produtivo. A gente tem que realmente, dentro desse mar de notícias ruins, envolvendo aí a Lava Jato, a desconfiança das pessoas na categoria política, você vê pessoas jovens entrando, novas entrando, com perspectivas de usos de outros modais, né? Não estar ali simplesmente a serviço de grupos de interesse, de minorias ali que sempre tutelaram os mandatos de uma série de vereadores. Quando a gente vê vereadores novos, a gente tem uma expectativa de que essa mudança pode surgir. Então, a população tem que confiar, mas também é importante a participação da população, estar visitando o gabinete do vereador, sinalizando os interesses da população, para não ficar só pequenos grupos ditando as pautas dos vereadores, independente do tempo de mandato que eles tenham. Tá certo. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Para mim foi uma aula e a gente pode contar com certeza com a sua presença, vereador, e o senhor volte sempre quando quiser com essas ideias maravilhosas e que a gente possa estar tendo outros encontros como esse, viu? Muito obrigada pela participação. O programa Impressões vai ficando por aqui. A gente volta na próxima edição discutindo muitos mais assuntos relevantes da cidade para você. Até lá!